Saudações, é um prazer estar com vocês novamente. Agradeço a presença do Rafael Altenhofen. Nós tínhamos uma convidada, que é a Viviane, a presidente do Comitê do Vale dos Sinos, mas problemas particulares a impediram de estar aqui conosco. Mas vamos tentar fazer um esforço aí para conseguir cobrir a ausência da Viviane. Esse é o nosso programa 3, e ele dando sequência aos programas que envolvem trabalho em cima de enchentes e deslizamentos. Hoje o nosso foco é, no programa 3, trabalhar a questão da prevenção. Como que eu, de certa forma, assim como cidadão, como empresário, me previno de enchentes. Tem se notado assim que a probabilidade desses eventos catastróficos aconteçam cada vez mais assiduamente, não só na parte de cheias e enchentes, mas a gente vê a questão dos incêndios cada vez mais graves, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Nós estamos cada vez mais frágeis, esse assoreamento dos rios, né, nos deixaram numa condição de vulnerabilidade muito forte. Existe um aumento maior, isso é uma tendência não só brasileira, mas mundial também, de pessoas vivendo mais em comunidades urbanas. Então aumenta o risco e a densidade e o dano. Tem uma questão que ficou evidente, que é o preparo da Defesa Civil, no sentido de que, apesar de ter sido feito um trabalho muito bom, ela mostrou vários despreparos em relação a todo o tamanho dessa catástrofe. E qual é o nosso papel em relação a tudo isso? Então, só fazendo essa contextualização e já passando a bola para o Rafael, assim, existe a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, que estabelece que as ações de proteção e defesa civil sejam organizadas pelas ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação. Então, assim, como é que eu, cidadão, empresário, posso entender o que vem a ser isso? Então, é isso que eu pediria para o Rafael, numa largada, assim, explicar o que é essa dinâmica de prevenção, mitigação, preparação, essa contextualização geral. Olá a todos. A Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, ela é, na realidade, um planejamento em termos nacionais que dá diretrizes para que os municípios se preparem, e não apenas o município no sentido do órgão público, mas a municipalidade, se prepare e se adapte a essa nova realidade climática brasileira. Na realidade, ela já existia antes da questão clima e crise climática, que é o que nós vivemos agora, e hoje não há nenhum órgão, nenhum setor que insista ainda em dizer que nós não estamos num momento de crise, que é uma transformação da realidade climática. Então ela era anterior, mas agora ela está mais em voga do que nunca. E ela preconiza, entre seus preceitos, que a unidade territorial para a gestão, principalmente dos eventos de inundações, cheias, enxurradas, nós já explicamos esses aspectos em outro programa, ela se dê no contexto da bacia hidrográfica. E quando nós falamos em bacia hidrográfica, esse território cuja área de drenagem conflui para o mesmo corpo hídrico, nós não nos referimos apenas à grande bacia hidrográfica, como a região do Guaíba, ou também Sinos, Caí, Gravataí, Jacuí e outros, mas também as microbacias hidrográficas. Então, nesse sentido, por exemplo, é pensar se uma cidade, ao mesmo tempo em que ela não depende apenas dela questões regionais, ou seja, ela sofre consequências de um corpo hídrico, um rio maior, como Caí, por exemplo, então não cabe apenas a ela essa decisão, daqui a pouco a gente entra um pouco mais nesse aspecto, mas também aquilo que cabe a ela, principalmente no contexto dos arroios urbanos e rurais, cuja área de drenagem está muitas vezes integralmente dentro do território do município e depende exclusivamente de ações que o município e a municipalidade venham a tomar. Né? E aí, não respondi a tua pergunta. Ainda não. Quando tu falaste na questão de prevenção e mitigação, nós temos que pensar sobre a seguinte ótica. Se um evento ele é possível de ser evitado, aí nós vamos estar falando em aspectos de prevenção, prevenir este evento. Então, como eu falei, por exemplo, o município sozinho não previne as inundações de um rio maior, mas consegue tomar ações para prevenir inundações, por exemplo, enxurradas,
num arroio urbano ou rural. O outro aspecto é, dentro daquilo que é possível evitar, aí sim nós estamos falando em mitigação, quando tu consegue evitar os efeitos de um evento ou até mesmo, eventualmente, evitar este próprio evento. Então, no decorrer desse programa, a gente busca falar um pouco mais sobre isso. Excelente, Rafael, assim, porque eu não tinha essa clareza que tu colocasse agora, assim, de fato, quando a gente olha, a gente analisa só o grande rio, né, o grande impacto, e a gente não se dá conta de que todos os arroios e tal fazem parte dessa bacia, e que nestes a gente tem gestão como munícipes, vamos dizer assim, total sobre o assunto. Exato. E como comunidade. Os planos de bacia, eles dão diretrizes, mas essas diretrizes nunca vão ser no sentido de aumentar esses eventos extremos, sim de reduzi-lo. Então, cabe ao município se adequar a essas diretrizes, mas ele tem toda uma gama de possibilidades aí de ir muito além disso. Perfeito. Existe o plano de contingência para Montenegro? Sim, nós falamos da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, ela prevê que os municípios, ela não é obrigatória a todos, mas aqueles municípios que estão no cadastro daqueles mais suscetíveis a eventos extremos, que é o caso de Montenegro. Então, Montenegro sim possui um plano municipal de contingência, proteção e defesa civil, mas um dos aspectos, aí talvez uma das maiores vulnerabilidades dele, é que ele não é acessível à população. Eu, antes mesmo desse programa, tentei acessá-lo e ele não está disponível em nenhum local. Mas ele existe. Que não existe, porque nós temos informações sobre a existência dele, inclusive de lacunas, inconformidades nesse plano, mas nós não tivemos acesso a esse documento, ou seja, ele não é público. Desculpa sem a expressão, mas é coisa de doido, né? Tem, mas a população não tem acesso, sim. Então, assim, ele serve para quê um plano que não é disponível? Se o plano não atende ao interesse da sociedade, possivelmente ele está atendendo ao dever do município de elaborá-lo, e somente é isso, mas ele é um dever que não contribui com o objetivo final, que é público, com fim público. Qual é o órgão que está sentado em cima desse plano? Eu imagino que tem uma intervenção sobre isso, a própria Defesa Civil Municipal, e nós temos um conselho, né? Eu não sei se ele está em atividade, que é um conselho de proteção e defesa civil, não lembro agora o nome técnico dele, porque nós temos uma miríade de conselhos no município e, infelizmente, uma parte deles não funciona, não está em atividade. Você quer conselho de saneamento em atividade, nós temos, mas existe, por exemplo, a Controladoria Geral da União, em 2021, ela fez um levantamento amostral em 5 municípios do Rio Grande do Sul. Ela tomou como base 2 pontos de corte: o número de eventos extremos relacionados a enchentes que atingiam os municípios e o número de atingidos e versus também eventos com óbito. E aí, a partir desse cruzamento, óbvio, lembrando, 2021, nós não estávamos falando desses eventos extremos que ocorreram principalmente 23 e 24. Mas naquele período, então, pelo cruzamento feito, Montenegro foi um dos 5 municípios amostrados que foram sujeitos, então, a um relatório que não apontou recomendações, mas apontou inconsistências e lacunas nesta gestão municipal de riscos. E a gente não sabe que tipo de inconsistência e lacuna foi apontado, ou a gente tem ideias? Temos ideia. Esse documento ele é público, e aí dentro do compromisso do programa ele vai ser tornado se tu puder disponível. Fazer um favor, sim. Então. Por cima, sim, ele é um documento com em torno de 30 páginas, mas ele aponta, entre outras lacunas, por exemplo, a inexistência de um planejamento eficaz, a inexistência de programação de respostas eficazes a esses eventos, a inexistência de um programa de comunicação, seja sobre áreas de risco, seja sobre investimentos necessários. Inclusive, ele aponta claramente a inoperância de conselhos e de órgãos de participação social, ou seja, o simples fato de nós termos um plano municipal que não é acessível à população só vem a corroborar com esse relatório da Controladoria Geral da União. Tu já tem ideia, assim, sabe do meu posicionamento, né? Eu tenho um posicionamento que pode ser considerado
extremista, mas eu não acredito nos órgãos públicos como agentes de mudança, trazendo novas soluções e benefícios para as pessoas, para os empresários. Então eu vejo assim que são esses órgãos, as comissões, instituições, associações, ACIs da vida, que tem esse papel, porque ele consegue juntar isso aí. É meu viés. Então assim, como é que eu, como cidadão, como empresário, eu posso ter acesso a isso? Como é que tu acha que seria o caminho para mim buscar isso aí? Porque, de repente, a minha empresa, ela é barjada por um arroio e esse arroio, ele, por A, B ou C, eu mesmo posso estar gerando algum problema e eu não sei o que está acontecendo, quais são os danos. Então, já tem essa visão sistêmica. Por que eu não posso ter acesso para poder me preparar? Sim. Deixa eu fazer só um parênteses. Eu atuo como conselheiro e a pauta de desastres é uma pauta que normalmente não estava na agenda. Os riscos eram muito mais riscos de perda de mercado, riscos de perda de valores em termos de aplicações financeiras e tal. E hoje em dia faz parte da pauta dos conselhos essa questão de efeitos climáticos. Então, se eu já tenho essa documentação, por que não uma empresa ter acesso para poder colocar na sua pauta e poder deliberar sobre isso, ações? Sim. O debate ele é sempre salutar, né? Nós temos visões um pouco diferentes. Sim, eu acredito no público e na gestão pública como o caminho para, óbvio, com os seus problemas, mas também como o caminho para soluções. Mas aí existe um aspecto que é o da gestão integrada. Não existe o público sozinho, não existe o privado sozinho. Perfeito. E o público, quando ele fala o não estar sozinho, é o que é um princípio já da Constituição, que é o princípio da participação social na tomada de decisão. Então, eu creio que seja muito mais uma questão de cultura que nós temos, onde se trabalha com aquela cultura representativa, onde nós escolhemos representantes e aguardamos durante 4 anos que eles resolvam nossos problemas. O senta-espera, né? A cidadania passiva. Agora a Constituição ela prevê, antes inclusive desta democracia representativa, a democracia participativa, que é justamente nos conselhos de direitos, os conselhos formuladores de políticas públicas. Não é à toa, então, quando a gente falou há pouco deste plano municipal de contingência, que ele só pode ser viável, ele só pode ser legal e técnico se ele contar obrigatoriamente, e é assim que prevê a legislação, com participação dos conselhos municipais afins àquela temática, assim como no de meio ambiente, no de saneamento, no de saúde e educação. O que vem ocorrendo na prática é que o município ele não é uma exceção à regra, infelizmente. Ele hoje, muitos dos seus conselhos não são operantes. Esse fato, então, aí sim cabe, nós temos 2 caminhos, óbvio, arregaço a manga enquanto indivíduo, vou e faço, mas eu preciso ter clareza que eu tenho limitações. Essas limitações são estruturais, essas limitações são de organização, essas limitações elas são financeiras. Então agora nós tivemos ontem um anúncio de investimento de 6,5 bilhões em recursos para prevenção, né, às cheias, ou mitigação, aí é uma questão um pouco, a gente pode entrar nessa discussão, mas eu pergunto, a iniciativa privada não tem 6,5 bilhões. Agora a questão é, a iniciativa privada, junto com outros setores da sociedade civil e governo, tem condições de fiscalizar e cobrar tecnicidade, a boa técnica, na condução e na aplicação desses recursos, justamente via essas instâncias participativas que são os conselhos. Acho que aí é a grande lacuna que nós temos, a sociedade não participa desses conselhos. Você lembra da discussão do encontro passado, do nosso programa passado, quando tinha a questão de elaboração de projetos, que não era uma competência dos comitês. Não, a execução, a definição de diretrizes. Mas mesmo a diretriz, mas não o projeto, a elaboração do projeto, vocês davam a diretriz, mas o projeto. E a gente até recomendou que fosse feito um upgrade, vamos dizer assim, no escopo de atuação dos comitês. Porque assim, ter só plano não garante nada. Então a verba de 6.bi, ela é uma verba que está disponível, mas eu preciso de projetos para poder definir onde que eu vou utilizar. Então, assim, eu acho que a gente tem agora, no dia 24 e 25, a 6ª Expo ACI, que ela vai congregar, digamos assim, a comunidade
não só empresarial, mas a comunidade mesmo de Montenegro como um todo. Isso é um excelente momento para haver uma discussão nesse sentido, de que ponto, e eu não sou um cara de ficar... Assim, eu estou provocando a ACI no sentido de poder encampar algumas tomadas de decisão em relação a essa questão de efeitos climáticos. Porque se deixar do jeito que está, nós vamos ter daqui um ano outra e vai dar a mesma ou pior situação para todos. Nós temos talvez aí nessa questão de processos participativos e representativos, onde o setor empresarial, ONGs, enfim, vários setores, setor técnico, associações técnicas, inclusive, elas possuem espaço. Talvez a gente tenha duas pontas aí, que é a situação dos comitês de bacia hidrográfica numa ponta e dos conselhos municipais na outra. Qual é a diferença que eu vejo hoje na prática? Os comitês de bacia, eles têm feito o seu dever de casa no sentido do planejamento da gestão hídrica. Inclusive lá existem propostas, todo o plano de bacia que já foi elaborado em nível do Rio Grande do Sul, nos respectivos comitês, tem lá ações de prevenção, de mitigação, de eventos cheias, a questão de também as estiagens, que é outro evento extremo, mas, justamente como falado, não cabe legalmente a eles executarem isso. Então nós temos um problema de execução, ou seja, falta se buscar esse regramento, esse planejamento que foi feito coletivo e executá-lo. Mas na outra ponta nós temos os conselhos municipais, que tem também a função de planejar a municipalidade, e aí a CI é um dos órgãos que participa hoje do Conselho Municipal de Meio Ambiente, por exemplo, de vários outros Conselho de Desenvolvimento, enfim, há vários conselhos em que a CI participa, pegando o exemplo que tu deste, mas o que tem ocorrido na prática? Os conselhos, o que eu tenho visto de modo geral aqui, é que eles não têm sido convidados a planejar suficientemente e ficam muitas vezes circunscritos a ações pontuais. Então está faltando aí um meio termo, onde nós consigamos ter a sociedade participando do processo de tomada de decisão e definição de políticas públicas para o município, porque aí sim tu tem uma robustez e uma aplicabilidade melhor, mas ao mesmo tempo lá na outra ponta está faltando que se transforme aquele planejamento, por exemplo, de gestão hídrica por bacia, em algo concreto. Planejamento esse já existe. O município falta planejamento, nós temos hoje planos pro forma. Essa é a grande questão. Esse plano que eu citei, por exemplo, de contingência do município, ele é um plano, até onde nos chega a informação, embora não tenhamos acesso a ele tem várias falhas. O próprio relatório da Controladoria Geral da União diz. Mas ela é uma falha porque a sociedade foi convocada a participar do processo. Qual foram as instâncias técnicas que participaram dessa tomada de decisão? Possivelmente foi insuficiente, senão ele não seria um documento com várias lacunas. Mas a pergunta que fica é, vamos esquecer o passado, olhar daqui para frente. Perfeito. Quando será realizada a revisão deste plano? Como se dará o processo participativo para que a sociedade e as instituições, as empresas, outras associações, a Associação Comercial e Industrial e outros segmentos participem, quem sabe a partir de amanhã, porque ele é um processo, não se pode utilizar como desculpa o momento eleitoral, agora tudo parou, não, nós temos várias ações em andamento. Sim. O planejamento, ele não é uma ação que precisa esperar, nós estamos falando de questões de emergência climática. Exatamente, tu tocaste num ponto assim, muito importante, né? Nessa questão, que é a questão de emergência transcende a questão de quem é que está no poder, é uma questão que vai além. Tem uma coisa assim que me preocupa muito, esse ponto que trouxeste do plano, porque também retomando ao que a gente conversou no programa anterior, das universidades fazendo todo um plano de um novo levantamento e tal, então tu faz o levantamento, daí tu gera toda uma expectativa, daí quando tu chega na hora de tomar ação, já caducaram ou aconteceram outras coisas, tu volta a fazer um novo levantamento. Então, o levantamento sem uma ação efetiva na sequência, ele não agrega, porque o processo se faz um processo gerando PDCA, tu planeja, executa, mede e vai fazendo avaliação. Agora, só o planejamento pelo planejamento não funciona. Então, assim, eu vejo que aí tem uma coisa importante, que é como que eu vou trabalhar na prevenção. Eu acho que parte dos empresários que têm essa noção agora desse ponto, assim, que são esses arroios, esses riachos, aos quais eles têm, de certa forma, uma externalidade ou uma associação a isso, que eles podem começar a ajudar.
E uma sociedade civil, empresarial, organizada, que possa cobrar, por exemplo, a transparência desse plano que tu trouxeste agora, que ele existe, mas não é difundido. Eu só A revisão dele, principalmente. Sim, né? e eu quero trabalhar uma outra questão, assim, a questão da defesa civil, que é um órgão assim fundamental nesse processo. A defesa civil da nossa cidade está preparada para ser efetiva na prevenção? Infelizmente não, porque a prevenção, que é o evitar o evento, ela é algo, talvez, de todo o processo desse plano de contingência, talvez, no meu entender, posso estar enganado, é o que menos está feito à defesa civil. Por quê? Porque quando a gente fala em evitar um evento, o que nós estamos pensando nesse sentido? Como eu vou evitar uma inundação do rio Caí? E aí vem a questões estruturais que são muito mais amplas, de bacia hidrográfica, de planejamento. Agora eu posso pensar, não, então como eu vou evitar uma enxurrada do Arroio Montenegro, que passa no centro de Montenegro? Aí cabe mais à defesa civil aqueles aspectos de evitar ou minimizar os efeitos desses eventos que já são sabidos acontecerem, e aí tudo cabe a ela, a questão da informação, planejamento, a questão de zoneamento. Mas voltando, em específico à tua pergunta, em termos de prevenção, ela está muito mais afeita ao planejamento e ao ordenamento territorial urbano. E o que falta em muitos dos municípios, Montenegro não é exceção, é o colamento entre a relação causa e efeito. Vamos dar um exemplo. Montenegro, nós já temos um arroio, por exemplo, que deságua, cruza pelo centro de Montenegro, o Arroio Montenegro, cuja última área de cabeceiras, que é essencial do ponto de vista técnico, isso já saiu em estudos desde 2014, completa uma década agora, que dizem claramente que é necessário que se trabalhe a manutenção da água, quanto mais tempo possível da água das chuvas, nas cabeceiras, porque quanto mais rápido essa água ela drena, escoa para dentro do corpo hídrico após uma chuva forte, um período de chuva forte, maiores serão as enxurradas. Agora, como eu faço isso? Então a gente tem visto na mídia, aí, por exemplo, soluções baseadas na natureza. Eu gosto de uma solução um pouco anterior. A natureza é a solução, não preciso colocar baseada nela. Nós já temos uma tecnologia gratuita hoje, que é o quê? Uma área de entorno florestada nas cabeceiras do Arroio Montenegro. Mas o nosso plano diretor, ele prevê expansão sobre esta área. Daí eu pergunto, quando ele é feito, o Estatuto das Cidades, ele diz claramente lá, mas isso é ignorado muitas vezes na maioria dos municípios, que qualquer estudo de ampliação urbana, ela prescinde de estudos sobre as consequências negativas disso. Ou seja, já estou concluindo, quais são as consequências concretas para as inundações do Arroio Montenegro, as enxurradas, se eu abrir mão desse serviço ecossistêmico que aquela área de floresta realiza hoje e reduzi-la? Já há estudos que indicam que vão aumentar as enxurradas. A pergunta é, quando se opta, está em jogo, vamos ampliar a área urbana sobre aquela área, a sociedade também tem que estar a pergunta, quais seriam as consequências? Ou seja, amplia-se desde que a sociedade concorde em receber uma cota X a mais de inundações no centro de Montenegro. Tem uma coisa que eu me deparo com essas questões todas, assim, falta método. Tá? Sim. Eu não tenho escutado, não tenho lido em todos os materiais que eu andei pesquisando, matriz de risco. Matriz de risco é uma coisa que eu conheço desde os anos 80, do século passado, né? Que mede a probabilidade de ocorrência do evento e o dano, o impacto que ele gera. Isso não significa que tu tem que fazer uma escolha por priorização, que tu não vai resolver todos os problemas simultaneamente, mas na medida em que tu faz um levantamento e tu aplica na matriz de riscos, isso é muito usado em empresas, né? E eu não vejo isso sendo aplicado nessas questões, tu consegue definir quais são as prioridades e tu já logo toma ações de proteção, mitigação, e tu prepara. E tem uma outra coisa que é fundamental, que no Brasil não vejo isso, basta ver Brumadinho, basta ver questões de mais catástrofes, existe o responsável pelo risco, ou seja, o pai ou a mãe do risco. Ou seja, não é o gestor, assim. Quando eu digo assim que o risco é responsabilidade da área do comitê, eu estou diluindo a responsabilidade.
em país civilizado, decente, ele sabe que aquele risco Autonomia. é do Aristeu. E se o Aristeu não resolver, ou se ele não assumir, é ele que vai pro tribunal prestar contas. Sim. O que a gente viu em Brumadinho é que o risco do que aconteceu nunca foi de ninguém. Tanto é que acusaram isso, o conselho, o cara que fez a medição, o agente externo que monitorou. Então, assim, o que eu sinto que uma das coisas que agrega pra caramba na gestão empresarial e certamente agrega na gestão do clima é a aplicação de matriz de riscos. Então, como que uma defesa civil vai se organizar, como que um conselho, se ele não faz uma matriz de risco, daí o que acontece? Ele faz aquele plano super, hiper detalhado, que não serve para nada, porque ele fica na gaveta. O plano é 10, mas como ele não tem execução, né? Então, eu acho assim, uma das questões fundamentais que eu recomendo, e eu sou especialista nessa área, posso falar assim de carteirinha, né, como se diz, é falta método. Porque o método prioriza, e o método ataca, e o método começa a resolver gradualmente o processo. O que tu pensa disso, dessa minha explanação, né? Bom, acho não, eu entendo que este é o caminho. Nós não precisamos reinventar a roda, né? O que nós estamos vivendo hoje no Brasil aqui, o Brasil ele tem menos história que outros países, menos conurbação que outros países, e ele, em muitos aspectos, não obviamente na questão da emergência climática, mas na própria relação com a água, com as inundações, enfim, ele simplesmente repete aquilo que já aconteceu em outros locais. Então não é que outros países eles sejam melhores, enfim, tenham melhores mentes do que a nossa. Eles já passaram por isso e eles hoje não repetem mais os erros. Mas nós escolhemos ainda repetir ou reinventar erros que não precisavam ser. Nós já podíamos fazer o tal do benchmarking, que é o aprendizado com as melhores práticas. Então, nesse sentido, por exemplo, quando a gente fala em necessidade, falamos antes de revisão de um conselho municipal, de um plano municipal de contingência, assim como, porque há um colamento intrínseco com o plano diretor, com o plano de saneamento, com o plano municipal de meio ambiente, plano Mata Atlântica e outros. Agora, nós precisamos primeiro mudar a cultura nos municípios daqueles conselhos que são representativos para dizer amém o que alguém já decidiu, versus os conselhos que dizem o que deve ser feito, porque o planejamento ele deve ser coletivo, ele não pode ficar na cabeça de um ou dois iluminados, porque todo mundo é falho. Agora, o coletivo ele é menos falho do que o indivíduo. Seguindo um método. Exato, desde que com método. Porque agora, senão ele passa a ser geral, aleatório. enorme. Agora, existe metodologia. E aí, respondendo ao aspecto, por que ela não é usada, Aristeu? Porque quando se falava em eventos climáticos extremos, quando o painel internacional de mudanças climáticas começou a falar isso há 2, 3 décadas atrás, e os ambientalistas falavam, não, isso não fazia parte da nossa realidade. Agora, hoje, por que nós estamos falando isso? Tecnicamente, os eventos extremos aumentaram 5 vezes, quintuplicaram no Brasil nos últimos 50 anos, mas na próxima década eles vão duplicar. Então, se aquilo que não era um problema antes, agora passa a ser peça central. Então, o risco ambiental, ele fica hoje dos eventos extremos, ele é fator central na tomada de qualquer decisão. Então, não é possível se fazer qualquer planejamento urbano no município ou mesmo de desenvolvimento, não colocando como centro. Por fim, apenas eu preciso te cortar porque o pai da criança, assim, anotação de responsabilidade técnica, o registro de responsabilidade técnica, o nome responsabilidade é o pai da criança, assim, que tu falaste, né? Assim, é importante se dar conta, assim, do jeito que nós estamos, a situação tende a permanecer igual ou piorar. É uma tendência assustadora. E a falta de método e a falta de pessoas, empresários que queiram fazer as coisas acontecer, ou seja, fazer com que os políticos tomem as devidas, porque tem uma questão que é importante, a quem interessa o não fazer nada. Perfeito. Tá, então assim, não interessa às pessoas de bem, as pessoas que querem continuar investindo na nossa terra. Então esse fica como um fechamento, vamos dizer assim, uma provocação. Muito obrigado. Para o próximo programa.